Fala pessoal, beleza? Estou de volta e seguindo a série de vídeos sobre filmes, séries e games. Desta vez veremos se a missão do tanque do Battlefield 1 é realista. Antes de iniciar, precisamos entender o contexto do jogo e da missão. O Battlefield 1 é um jogo de tiro lançado em 2016. O jogo se passa na Primeira Guerra Mundial e promete representar várias batalhas e locais que marcaram esse grande conflito. A campanha Através da Lama e Sangue ocorre em 1918, que aliás foi o último ano desse conflito. A batalha é situada dentro e nas proximidades de Cambrai e foi palco de combates decisivos. O jogador assume o controle de um tanque Mark V de origem britânica. Se trata de um aperfeiçoamento do Mark I, que foi o primeiro tanque do mundo. Com 29 toneladas e um motor de 150 cavalos de potência, ele era conhecido por ser lento, alcançando no máximo 8 km por hora, mas tinha boa capacidade de atravessar terrenos difíceis, como trincheiras e crateras de artilharia, além de romper facilmente o arame farpado. Foi criado para derrotar as linhas inimigas e trazer mobilidade a um campo de batalha muito estático. Havia basicamente dois modelos principais do Mark V, um equipado apenas com metralhadoras e outro equipado com dois canhões de 57mm, complementados por metralhadoras. No jogo, controlamos o segundo modelo. Logo de cara chama atenção a boa fidelidade gráfica do jogo. A representação do visual externo do tanque é realmente muito bem feita. O interior também é bem representado. Podemos ver o grande motor de 6 cilindros em linha e um dos estoques de munição. Além disso, o campo de batalha repleto de trincheiras, arame farpado e muita lama reflete bem o cenário típico da Primeira Guerra Mundial. Conforme a missão avança, o jogador assume o controle do VBC. No jogo, o blindado é operado por 4 militares. No entanto, na realidade, esse VBC era operado por 8 militares, sendo eles o comandante, o motorista e os operadores dos armamentos. Esses 8 combatentes devem atuar em perfeita sincronia para maximizar as capacidades do equipamento, mas para viabilizar o jogo, todas essas funções são executadas pelo player. As primeiras batalhas ocorrem contra a infantaria alemã, que está muito bem representada, com uniformes condizentes com a época, e também contra a artilharia. Como os tanques surgiram apenas na metade da Primeira Guerra Mundial, em 1918 ainda se tratavam de uma grande novidade. Por essa razão, praticamente não havia armas antitanque especializadas. Uma das principais ameaças a esses blindados eram as peças de artilharia. No jogo, enfrentamos o FK-96, de 77mm. Esse armamento alemão era altamente letal, capaz de destruir facilmente os blindados da época. Conforme a missão avança, enfrentamos o primeiro tanque inimigo, no caso, o A-7V. Simplesmente o primeiro tanque operacional da Alemanha. O A-7V era um verdadeiro monstro, com mais de 31 toneladas, equipado com um canhão de 57mm, complementado por 6 metralhadoras. Seu motor de 200 cavalos era relativamente potente para a época, permitindo alcançar até 15 km por hora. O grande problema do A-7V era sua complexidade. Enquanto os tanques britânicos, como o próprio Mark V, tiveram centenas de unidades produzidas, o A-7V alcançou apenas 20 unidades. Portanto, era um veículo extremamente raro no campo de batalha. Por essa razão, em todo o conflito, apenas um combate direto entre esses tanques ocorreu. Em determinada situação, o blindado fica preso na lama, algo bastante comum naquela época, e os soldados pedem apoio através de uma mensagem enviada por pombo-correio. Apesar de hoje parecer antiquado, os pombos desempenharam um papel crucial na comunicação durante a Primeira Guerra, transportando informações vitais. Algumas dessas aves receberam até mesmo medalhas por suas ações de bravura em campo. O apoio de fogo que o blindado recebeu é claramente distante da realidade. A artilharia da época, na verdade, até mesmo a artilharia atual, não teria como cumprir um apoio de fogo tão próximo, sem eliminar os próprios aliados. Mais à frente, enfrentamos o FT-17, um tanque francês produzido pela Renault. Ele era muito diferente.
bastante compacto, com um peso de apenas 6 toneladas, motor de 39 cavalos de potência e uma guarnição de apenas 2 militares. Era muito mais barato e muito mais fácil de ser fabricado, com milhares de unidades tendo sido produzidas. Foi o primeiro a adotar um armamento principal montado em uma torre com giro em 360 graus. Provavelmente foi o mais influente e bem-sucedido de todo o conflito. Aliás, vale destacar que também foi o primeiro tanque do exército brasileiro. Os alemães conseguiram capturar algumas unidades. No final dessa campanha, ocorrem grandes combates em Cambrai. De fato, essa região foi palco de combates decisivos. O uso coordenado de tanques, artilharia e infantaria levou a um avanço rápido que resultou na captura de Cambrai e na desintegração da defesa alemã. A batalha foi um sucesso significativo para os aliados. Os tanques desempenharam um papel extremamente importante nesses combates. Bom, pessoal, em resumo, é claro que o jogo apresenta muitas coisas distantes da realidade, como o blindado ter um sistema de vida, ser muito mais resistente e muito mais ágil que na realidade. No entanto, essa campanha é uma boa representação da época. O uso de tanques Mark V está de acordo com o cenário histórico, e a presença dos pombos como mensageiros também foi uma realidade para as tropas. Os blindados inimigos são condizentes com o período e visualmente bem representados. No geral, esse jogo captura bem a atmosfera brutal e inovadora dos usos de tanques durante o conflito, mesmo que nem todas as cenas sejam fiéis aos acontecimentos históricos. Bom, pessoal, percebi que vocês se engajaram bastante no último vídeo dessa série, deixando bastante sugestões. Eu li todas e pretendo abordar gradualmente esses jogos e simuladores. Mas peço paciência, já que esse tipo de vídeo dá muito trabalho, e muitos desses jogos são bem caros.